Olá, irmãos, que alegria poder chegar até a sua casa nessa terça-feira, última terça-feira do ano de 2020. Consequentemente, nosso último Tadel, nosso último treinamento avançado de líderes. Que privilégio, que alegria. Não tem uma outra palavra para falar a você, trazer ao seu coração nessa noite, que não seja a palavra dita lá no passado pelo profeta Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Exatamente nesse texto, nesta passagem, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, eu quero hoje encerrar o ano, encerrar o nosso Tadel, na expectativa de que em 2021 nós vamos ter Tadéis muito preciosos, encontros das terças-feiras muito importantes para o nosso crescimento e para o nosso avanço como igreja, como uma igreja em células, como uma igreja formadora de líderes, mesmo nesse período de pandemia, a gente não tendo podido estar juntos e ter o treinamento presencial, mas a palavra de Deus e a motivação que Deus tem nos dado tem ultrapassado, não é, as circunstâncias difíceis. Independente de todo esse contexto de dor, todo esse contexto dramático que foi esse ano 2020, a gente não tem perdido a fé, a gente não tem perdido a esperança, a gente não tem esfriado no amor, mas a gente tem prosseguido, e eu creio que a gente tem avançado de uma forma inacreditável e inimaginável. Vamos juntos para o último Tadel desse ano, que Deus abençoe você, abençoe seu coração. Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Eu quero ler todo esse capítulo dessa noite, é um capítulo não muito longo, ele tem 17 versículos, e eu quero trazer à sua lembrança essa história importantíssima na história do povo de Deus no passado, que tem muito a nos ensinar hoje como povo de Deus no presente. A palavra do Senhor nos diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, se vocês querem mesmo viver uma vida com o coração inteiro na presença de Deus, livrem-se então dos deuses estrangeiros, livrem-se das imagens de esculturas, das imagens consagradas a Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Deus, somente ao Senhor, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu. Samuel continuou a sua palavra ministrando da seguinte forma: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram, preste atenção nessa atitude dos israelitas. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Deus Altíssimo, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá, exatamente ali, que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Uma nova guerra, possibilidade de uma nova batalha. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve, nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10:
Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, olha o que aconteceu. Depois de Samuel oferecer ali o sacrifício, por inteiro ali um animal sem defeito, precioso, o que acontece? Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel, e naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo. Trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer. Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispar, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa, e ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar, Samuel construiu um altar em honra ao Senhor. Irmãos, que passagem, que texto bíblico. O que eu quero falar nessa noite? Estamos chegando ao final de mais um ano, mas poderíamos dizer que o ano de 2020, nós chegamos ao final desses 365 dias de uma forma muito diferente dos anos anteriores. Eu acredito que você não discutiria isso, amém? Eu acredito que você concorda que o ano de 2020 entrou para a história como um dos piores anos dentro da nossa geração, dos piores anos que nós poderíamos enfrentar. E esse texto me ensina algumas questões muito fortes, como por exemplo, algumas atitudes que nós líderes, e se você não se sente um líder, que pena, mas você é um líder. Deus quer fazer de você um líder em potencial, mas ainda que você não se sinta um líder, eu queria dizer para você que essas atitudes que eu vejo que os líderes precisam ter, e não só os líderes, mas também as pessoas cristãs que se sentem poderosamente auxiliados por Deus, precisam manifestar. Então, quais seriam essas atitudes? Quais seriam as atitudes que eu e o Murilo, enquanto líderes, enquanto pessoas que têm o temor de Deus e que nos sentimos agora, no final de 2020, poderosamente auxiliados por Deus? Houve anos que a gente chegou ao final daquele ano e a gente leu esse texto, mas eu não me lembro em nenhum momento da minha história com Deus, do meu tempo de vida, de comunhão, de serviço a Deus, que eu terminasse um ano e eu usasse a palavra poderosamente auxiliar. Todos os anos, indiscutivelmente, a gente chega ao final de cada ano e a gente agradece. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas esse ano de 2020, eu não digo isso. Além disso, eu acrescento que foi um ano que nós fomos poderosamente auxiliados por Deus, poderosamente livrados pelo Senhor. O que vem antes dessa passagem? Qual é o contexto? O que antecede esse momento quando Samuel é procurado pelos israelitas e é solicitado? Samuel recebe uma solicitação do povo: por favor, Samuel, nos ajude, interceda por nós, ore por nós, a nosso favor, para que os filisteus não venham nos destruir. Porque tempos atrás, ainda no período lá do sacerdote Eli, houve um dos momentos mais trágicos do Antigo Testamento. Você sabia disso? Que logo no início do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, há um relato, um dos relatos mais trágicos do Antigo Testamento. Encontra-se aqui nos primeiros capítulos do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel.
o povo de Deus foi atacado. O povo de Deus foi atacado exatamente pelos filisteus próximo a Ebenezer. O que era Ebenezer? Ebenezer aqui se torna uma pedra de ajuda, se torna um marco, porque Ebenezer significa isso, pedra de ajuda, pedra de auxílio, pedra de socorro. Mas havia um lugar próximo à vila de Efraim que chamava-se Ebenezer. E foi exatamente no passado, nos tempos da idade avançada de Eli, onde os filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam coisas terríveis na porta da tenda da revelação, da congregação. Foi exatamente nesse período, nesse lugar, Ebenezer, que houve um massacre dos filisteus contra o povo de Israel. E nesse massacre, mais de 30.000 pessoas foram mortas, e a arca da aliança levada pelos inimigos, causando uma grande comoção em todo o povo. Queridos, eu fico pensando hoje nesse ataque que as nações estão tendo. Não é só a nação brasileira que está sendo atacada por um vírus, atacada por um inimigo invisível. Israel foi atacado por um inimigo visível, os filisteus eram visíveis, e eles tinham como se preparar, eles tinham como lançar mão de armas e tentar lutar contra um inimigo visível. Mas hoje, as nações, o mundo inteiro está sendo atacado por um vírus, um inimigo invisível, que às vezes nós encostamos a mão em algo, uma maçaneta de uma porta, no volante de um carro, em algum lugar, e aquele lugar, aquela maçaneta da porta, aquela fechadura, o volante do carro está impregnado de vírus. Às vezes a nossa roupa está impregnada desse inimigo invisível, e ele às vezes entra pelas nossas vias respiratórias, entra pela nossa boca e começa a nos atacar, e há pessoas que estão fragilizadas demais. E até domingo, o último relato que eu percebi lá, já mais de 190.000 mortos. Isso é para gerar uma grande comoção. Naqueles dias, Israel foi atacado por um inimigo visível, e houve uma grande comoção. Mais de 30.000 israelitas foram mortos, e entre os mortos estavam Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. E o que acontece? O sacerdote Eli recebe notícias do fracasso de Israel diante da guerra, da batalha contra o inimigo visível e da morte dos seus filhos. E sabe o que acontece? Eli, já cansado, com muita idade avançada, pesado, a Bíblia diz que ele cai da cadeira para trás, a cadeira vira, ele cai, quebra o pescoço. Ele estava em idade avançada e muito pesado, e ele nessa queda quebra o pescoço. Nesse momento, sua nora começa a sentir fortes dores de parto, e ela é movida ali por fortíssimas dores e acaba dando à luz a um filho. O neto de Eli nasce nesse contexto catastrófico, nesse contexto de pânico, e o nome que o menino recebe é o nome Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. E em meio a toda essa tragédia, vem a palavra de Deus a Samuel, exortando o povo, através do profeta, a uma conversão genuína, a uma entrega total de vida. Porque eles estavam diante, aqui já no capítulo 7, eles estão na iminência de uma nova batalha, eles estão na iminência de uma nova guerra contra os filisteus, e eles, assustados, se aproximam do profeta e pedem que Samuel ore, que Samuel interceda por eles. E Samuel prega, Samuel confronta os israelitas com o seu pecado, com a sua idolatria, com as suas atitudes imorais, com as suas atitudes de dividir a glória de Deus com imagens de esculturas, com deuses falsos. E ali Samuel aproveita aquele ensejo, prega a palavra, convence ali, lógico, o Espírito Santo usando a vida do profeta, e faz com que aquele povo se sinta convencido, e o povo então chega à seguinte constatação: pecamos contra o Senhor, pecamos contra Deus. E eles jejuam, eles oferecem algo a Deus, e ali, quando eles se reúnem em Mispá, recebe a ordem de Samuel para eles se reunirem em Mispá,
e os governantes dos filisteus ficam cientes que o povo de Israel estava ali se reunindo e eles vêm para atacar. E eles vêm para atacar com força, eles vêm para atacar para dizimar, eles vêm para atacar sem piedade, eles vêm mesmo para atacar o povo de Deus a fim de matá-los novamente e dizimar todo aquele povo, como havia acontecido anteriormente nos dias finais do profeta Eli. Queridos, o que acontece? Depois que Samuel prega o arrependimento, convence aquele povo, eles reconhecem o seu pecado, abrem mão das entidades, lança fora os ídolos e se voltam para Deus, ele começa a orar ao Senhor. E aqui o texto diz que Samuel vai, oferece um holocausto ao Senhor, um cordeiro ainda não desmamado, por inteiro, perfeito, oferece ao Senhor, e nesse momento de sacrifício, nesse momento de adoração, nesse momento de invocação ao nome do Senhor, Deus faz um milagre, Deus opera poderosamente, ele faz trovejar com fortíssimo estrondo e coloca os filisteus em pânico, e ali, no meio daquele caos, daquele pânico, eles são derrotados pelo povo de Israel. Samuel, imediatamente, ao ver a vitória sobrenatural, ele vai, pega uma pedra, coloca entre Mispá e Sem, um ponto importante, um ponto geográfico importante, coloca ali e chama aquele lugar, e diz, ao colocar aquela pedra, ele vai e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. E aquele momento ali, aquele lugar, aquela pedra se torna um memorial para que o povo não se esquecesse daquele momento, quando Deus, mediante o arrependimento, mediante a conversão genuína, mediante uma entrega de vida, Deus age sobrenaturalmente, com fortíssimo estrondo dos céus. Deus abala o povo filisteu, Deus abala o coração de todo o povo filisteu, e eles em pânico facilitam a vitória de Israel. Então vamos fechar aqui nossa última reflexão do ano de 2020. Quais seriam as atitudes dos líderes, as minhas atitudes, ao reconhecer que neste ano de 2020 eu fui poderosamente auxiliado pelo Senhor, eu fui poderosamente livrado por Deus, eu fui poderosamente socorrido pelo Senhor. E você que chegou até aqui, que nos assiste essa noite, que está aí na sua casa, de igual forma, tendo você passado pela experiência do Covid, tendo você pegado esse vírus, tendo você enfrentado com tranquilidade, tendo você passado por momentos dificílimos, tendo você até sofrido uma internação e ter saído dela, e hoje você está aqui, independente do nível, do grau, todos nós que estamos com vida, todos nós que chegamos até aqui, nós temos algo em comum. Nós podemos dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Nós podemos dizer: obrigado, o Senhor é Ebenezer mesmo, pedra de socorro, pedra de ajuda. Obrigado porque nós fomos em 2020 poderosamente livrados, poderosamente assistidos, poderosamente socorridos, poderosamente auxiliados. Qual deve ser minhas atitudes? Qual deve ser minha atitude? Quais atitudes eu preciso ter? Eu queria chamar a sua atenção nessa noite. São atitudes simples, que às vezes aos domingos nós somos compelidos em manifestá-las, mas durante os dias da semana e a maior parte dos dias do ano a gente se esquece delas. A gente lamentavelmente se esquece. Eu acho que a gente está precisando mesmo pegar uma pedra simbolicamente, colocar num lugar estratégico, para quando a gente passar, olhar para aquela pedra e lembrar: Ebenezer, Deus me socorreu poderosamente, Deus me assistiu poderosamente, e eu tenho que ter algumas atitudes, e essas atitudes não podem consistir em apenas um dia da semana, em alguns momentos do mês, ou em algumas partes do ano. Então eu queria chamar a sua atenção. Primeira atitude que esse texto me ensina, esse capítulo 7 me ensina: quando nos sentimos poderosamente socorridos por Deus, o que devemos fazer?
quando nós nos sentimos poderosamente livrados pelo Senhor, nós precisamos manifestar a nossa profunda gratidão. A nossa profunda gratidão. Irmãos, quando a gente lembra de profunda gratidão, qual texto, qual passagem da Bíblia vem à sua mente? Algumas, na é verdade, não é só uma exclusivamente, mas tem uma que me chama muita atenção, que é um dos exemplos mais lindos do Novo Testamento, de alguém que foi socorrido, foi assistido, poderosamente livrado da morte, poderosamente livrado de uma doença incurável, poderosamente ele foi assistido, socorrido e teve a sua vida, a sua saúde plena restaurada. Foi aquele leproso que voltou dentre os 10. 10 leprosos foram socorridos por Jesus. 10 leprosos foram assistidos por Jesus. 10 leprosos foram alvos de uma manifestação fortíssima dos céus. Jesus liberou poder. O poder dos céus, estando Jesus na terra, veio sobre os 10 leprosos. E eles ficaram limpos. E a pele daqueles leprosos, de purulenta, fedida, horrível, asquerosa, nojenta, a pele daqueles leprosos, a pele se tornou branca, a pele se tornou limpa como a pele de uma criança. Os 10 foram curados, mas teve um que reconheceu: esse foi o ano que nós estávamos à beira da morte. Este foi o ano e possivelmente é o último ano da nossa vida. A lepra já estava nos corroendo, a lepra já estava dissipando nossa carne, a lepra já estava no estágio avançado, e esse homem, Jesus de Nazaré, me visitou, me socorreu, me livrou poderosamente, e eu não tenho uma outra atitude, senão voltar e dizer: obrigado, Jesus, e manifestar uma profunda gratidão. Olha, irmãos, quando a gente tem uma profunda gratidão por alguém, a gente quer presentear. Quando a gente se sente profundamente agradecido por alguém que nos assistiu, nos socorreu, nos ajudou, abriu uma porta, levantou um recurso, foi um anjo de Deus, a gente quer voltar e a gente quer abençoar. Irmão, lembra aí, abaixo de Deus, quem te socorreu esse ano? Abaixo de Deus, quem te assistiu este ano? Abaixo de Deus, quem tem sido um anjo de Deus nesses últimos tempos na sua vida? Diz um muito obrigado. Liga, agradece mesmo. Isso vai glorificar a Deus, porque Deus tem os seus meios de nos socorrer, Deus tem os seus métodos de nos socorrer. E Deus nem sempre age diretamente com um fortíssimo poder sendo liberado dos céus, mas Ele usa a vida de um irmão, Ele usa a vida de um filho, Ele usa a vida de uma outra pessoa para te ajudar, para te socorrer, para te assistir. Lembra nessa noite, no apagar das luzes de 2020, um ano tão fatídico, tão cheio de pânico, de medo, de susto, assustador. Lembra quem te socorreu, lembra quem te ajudou. Lembra aí, irmãos, que eu estou lembrando aqui de tanta gente importante desse ano, tanta gente que me ajudou no período da Covid, tantas pessoas que mandaram mensagens, que oraram por mim, preocupadas, correndo atrás de médicos, ajudando, outros médicos preocupados. Então, irmão, são muitos anjos, são muitos abençoadores, é muita gente para dizer: obrigado, irmão, obrigado porque no tempo difícil você não esqueceu de mim. Obrigado porque no tempo difícil você orou por mim. Obrigado à minha esposa, obrigado aos meus filhos, obrigado à minha sogra, obrigado às pessoas que estavam na minha casa nesse ano tão difícil e me ajudaram. Foram as mãos de Deus, a boca de Deus para ministrar uma palavra de vigor, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Eu lembro ali da Márcia, 14 noites, Márcia Beltrão, um anjo, 14 noites. Márcia saía da sua casa uma noite, da outra noite saía do plantão do hospital, ali desde as 7 da manhã até as 19 horas, saía, pegava sua moto, ia lá com alegria na minha casa aplicar uma injeção. 14 noites, nada paga isso.
Nada paga isso, estou lembrando dela, mas poderia citar aqui várias pessoas e não tem nenhum constrangimento de citar aqui a Márcia e não citar outras pessoas, que eu poderia citar tanta gente que me abençoou, tanta gente. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado porque vocês foram anjos de Deus na minha vida. Muito obrigado porque eu chego no final do ano e digo: Senhor, muito obrigado porque esse ano eu fui ajudado poderosamente pelo Senhor, e nessa gama de ajuda, de socorro, o Senhor usou tantos braços, tantas mãos, tantas bocas, tantas pessoas cheias do Espírito Santo. Muito obrigado. Quando a gente se sente poderosamente assistido por Deus, auxiliado por Deus, nós precisamos voltar, né, Murilo? Nós precisamos voltar e manifestar uma profunda gratidão, uma profunda gratidão. De que maneira você vai demonstrar sua profunda gratidão? Pensa aí. Nessa noite Deus está iluminando sua mente. Nessa noite há uma iluminação sobrenatural vindo no Tadel sobre as nossas vidas, para a gente perceber como eu posso agradecer. Como eu posso agradecer? Segunda atitude, esse texto, quando Deus troveja com grande estrondo, fortíssimo estrondo, e está aterrorizando, melhor dizendo, aterrorizando os filisteus, há um pânico entre o povo filisteu, facilitando a intervenção dos israelitas. Eu vejo o seguinte: quando nós nos sentimos poderosamente auxiliados por Deus, o nosso voto de servi-lo com exclusividade deve ser renovado. Essa é uma noite. Esse é um Tadel, é uma pena que poucos membros da igreja estão se comprometendo com o Tadel. É uma pena. Eu espero que nessa noite, Murilo, a gente esteja, quem sabe, batendo recorde aí de pessoas acompanhando o Tadel. Mas eu queria dizer para você, irmão, quando nos sentimos poderosamente socorridos, auxiliados por Deus, o nosso voto de servi-lo. Um dia você fez um voto de servir a Deus, não fez, irmão? Eu também fiz. Quando a gente se decide por Cristo, a gente se converte, a gente se volta para o Senhor, é implícito ou explícito, estamos fazendo um voto: de hoje em diante eu vou servir ao Senhor, de hoje em diante Ele vai ser o meu Senhor, e eu só terei uma vontade, a vontade dele será a minha vontade. Nesse último Tadel do ano, eu quero chamar sua atenção com muito amor e carinho, para você, se você pode dizer como eu estou dizendo: Senhor, muito obrigado porque este ano de 2020 o Senhor poderosamente me ajudou. Então eu quero renovar o meu voto de servir o Senhor com exclusividade. Abandono alguma coisa que preciso abandonar, renuncio a alguma coisa que eu preciso renunciar, porque não há como fazer do Senhor e oferecer nossa exclusividade, ser o nosso Senhor, exclusivamente o nosso Senhor, e nós sermos exclusivamente dele, se a gente não abrir mão de alguma coisa, abandonar alguma coisa, renunciar a alguma coisa. E você sabe o que está atrapalhando você oferecer sua exclusividade. Você sabe muito bem o que está impedindo você ser exclusivo do Senhor. O seu coração é exclusivo do Senhor, prestar culto exclusivamente ao Senhor. Você sabe. Tem gente aí que não está conseguindo fazer isso porque Mamon está tomando conta do coração. Não tem mais tempo para outra coisa senão ser, juntar, acumular tesouros na terra. Cuidado com Mamon. Cuidado com Mamon. Terceira atitude. Separei aqui algumas atitudes. Meu irmão, se eu e você nos sentimos poderosamente ajudados por Deus e falamos nessa noite: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, e nos ajudou nesse ano de 2020 com muito poder, muita graça. Terceira atitude. Quando nos sentimos poderosamente auxiliados por Deus, nós devemos tirar alguma coisa preciosa e oferecer ao Senhor. Olha, irmão, eu não estou forçando o texto, mas estou apenas transmitindo para você o que o Espírito Santo me tocou ao ler essa simples atitude dos filisteus. Quando os filisteus, aqui diz o texto, e Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Samuel deu uma ordem, Samuel deu uma voz de comando: reúnam-se lá em Mispá, é um local estratégico, e eu vou orar por vocês, eu vou interceder por vocês.
E quando eles se reuniram em Mispá, ao invés de eles ficarem ali aguardando Samuel, aguardando o culto de oração, o momento da intercessão, eles tomaram a atitude de tirar alguma coisa e oferecer ao Senhor. E sabe o que eles tiraram? Eles tiraram água. Eles tiraram água e derramaram perante o Senhor. Há implicações nisso. Há implicações nisso, lógico que há implicações nisso. É palavra inspirada pelo Espírito Santo. Mas eu queria dizer só uma coisa para você: não há nada mais precioso que a água. Você pode ficar muitos dias sem se alimentar e sobreviver, mas se você ficar muitos dias sem tomar água, você morre. Você morre. A água é uma das substâncias mais preciosas, se não a mais preciosa da face da terra. Nosso país, glória a Deus, é o país mais rico da terra em água, água potável, água que dá vida, água que mantém a vida. E sabe de uma coisa? A água é a substância mais poderosa que Jesus se intitula o quê? A água da vida. Jesus é a água da vida. Eu queria, nessa simples reflexão, chamar a sua atenção. O que você, que se sente assim como eu, poderosamente ajudado por Deus no final de 2020, poderia tirar para oferecer ao Senhor? Murilo, o que você pode tirar e oferecer ao Senhor? O que você pode tirar e oferecer ao Senhor? Pensa aí, vamos pensar juntos essa noite. Pai, o que eu posso tirar e te oferecer e que vai te agradar? Naquele momento, quando ele se reúne para um culto de oração, de intercessão, o inimigo está vindo, a guerra está iminente, há uma iminente guerra. A gente nem sabe se nós estamos diante da iminência de uma terceira guerra mundial. Outro dia alguém estava falando que o mundo está caminhando, quem sabe, para uma terceira guerra mundial. Mas não interessa isso agora. O que interessa é que diante da iminência da guerra, mais uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Os israelitas se reúnem aonde o profeta mandou. E antes de iniciar o culto de oração, a intercessão de Samuel, eles tiram água e oferecem ao Senhor. E aqui no texto, eu não li em momento algum que Samuel mandou eles fazerem isso. Vai lá, se reúne em Mispá e tiram a água, ofereça ao Senhor e eu vou interceder por vocês. Não é isso. Vai lá, espere em Mispá e eu intercederei por vocês. E eles chegam em Mispá, eles sentem-se compelidos a tirarem água e oferecer ao Senhor. E a água é tão importante que me faz lembrar de Jesus na cruz, quando Jesus quis tomar água. Jesus não pediu vinagre, Jesus pediu água, porque a água era fundamental naquele momento para matar a sede dele. E o que as pessoas maldosas, maquiavélicas, perversas, endemoniadas fizeram? Tiraram vinagre numa esponja e colocaram. Toma vinagre. Toma vinagre. Toma vinagre. Então era a água que o Senhor queria. Era a água que o Senhor queria. Uma quarta atitude, penúltima atitude que eu quero destacar aqui nessa noite, para nossa edificação. Uma quarta: se eu me sinto poderosamente assistido pelo Senhor, obrigado, Senhor, porque todos os anos da minha vida o Senhor tem me ajudado, mas em 2020 eu me sinto poderosamente assistido, poderosamente ajudado. E eu quero, me sentindo assim, eu me sinto no dever de reconhecer que nenhum outro estilo de vida, exceto uma consagração total, faz bem aos teus olhos. Faz bem aos olhos de Deus. O que faz mal aos teus olhos, irmão? Minha irmã, o que é que faz mal aos teus olhos? Vamos perguntar nessa noite juntos, como filhos do Senhor, irmãos mais novos de Jesus. Senhor Jesus, irmão mais novo poderoso, o que faz mal aos teus olhos, Senhor? Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, juntos nesse último Tadel, nós juntos fazemos aqui um coral, com uma pergunta: meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, o que é que faz mal aos teus olhos? Vamos perguntar ao Espírito Santo poderoso que habita em nós, Espírito Santo glorioso, que nos convence, que nos conforta, que nos encoraja, que nos dirige, que nos alimenta, que nos usa, que se move através de nós. Espírito Santo, o que é que faz mal aos teus olhos? Irmãos,
quando nós nos sentimos poderosamente auxiliados por Deus, nós devemos reconhecer que nenhum outro estilo de vida, exceto uma consagração total, faz bem aos olhos de Deus. Faz bem aos olhos de Deus. Eu gosto da palavra de Samuel, quando Samuel diz aqui no versículo 3, diz assim para ele: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de astarotes, e consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a Ele. Consagração plena, consagração total. É o que Paulo mais tarde iria dizer à igreja em Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, agradável ao coração de Deus, agradável aos olhos de Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos amoldeis a este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, não tem outra alternativa. 2021 eu preciso consagrar mais do que eu consagrei e procurei consagrar a minha vida em 2020, eu preciso consagrar ao Senhor em 2021. A primeira igreja batista em São Fidélis, você que congrega aqui, tem muita gente sem consagração por aí. Tem muitos membros espalhados por aí. Irmão, eu quero te exortar com amor e carinho a que você não apresente outro estilo de vida ao Senhor em 2021, que não seja uma consagração plena e total, porque não há nada que faça bem aos olhos de Deus, não há nada que mais faça bem aos olhos de Deus do que uma vida de temor, uma vida de se desviar do mal, uma vida reta, íntegra diante de Deus. Por isso que Deus olhava e achava graça, Noé achava graça diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Deus. E eu quero terminar nessa noite, quero dizer para você uma última atitude. São 5 que esse texto me inspira, 5 atitudes que esse texto me inspira a apresentar ao Senhor, a oferecer ao Senhor, por me sentir poderosamente ajudado, poderosamente socorrido. Olha que eu estou frisando, para nunca mais você esquecer, que a gente pode terminar um ano e dizer: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, mas a gente pode terminar um ano e falar da seguinte maneira: Senhor, até aqui o Senhor poderosamente me auxiliou, poderosamente me socorreu. Quinta e última atitude: quando eu me sinto poderosamente auxiliado por Deus e digo: até aqui o Senhor me ajudou poderosamente, mais do que criar algo para eu não esquecer esse tempo de ajuda, mais do que criar um memorial, mais do que criar algo simbólico para que eu não me esqueça dessa ajuda poderosa, eu preciso estabelecer um altar de honra contínuo, diário, um altar de honra contínuo, diário no meu coração. Um altar. Eu preciso fazer do altar do meu coração um altar. Mais do que irmos à frente ou subirmos no altar da igreja. Como é lindo, na verdade, chegar domingo e vermos as famílias se reunindo. Como domingo agora, uma família que veio morar em São Fidélis, se apaixonou pela primeira igreja, fui tocada por Deus aqui, e foram compelidos a deixar os seus trabalhos, seus parentes, seus negócios, e virem morar aqui, começar uma vida aqui, para congregar conosco, a família no altar. Outro casal querido agradecendo por 26 anos de casado. No domingo passado, outro casal agradecendo por também aniversário, por o filho ter passado na faculdade para cursar uma carreira tão linda, medicina. E todos os domingos a gente vai vendo as famílias se aproximarem do altar, as famílias subirem ao altar, as famílias trazerem as ofertas e os dízimos do Senhor ao altar. Mas, querido, quando a gente chega no final de um ano e a gente se sente poderosamente ajudado, socorrido, eu vejo que mais do que criarmos um simbolismo, algo para a gente não esquecer o que o Senhor fez conosco,
eu vejo que a gente precisa estabelecer um altar de honra, de glórias, de louvores, um altar no nosso coração, um altar no nosso coração, um altar no seu coração, um altar no seu coração. Eu quero terminar orando e pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue com a sua boa mão estendida sobre a nossa vida, nos dando paz, nos dando livramento, porque o texto não termina aí, o texto diz assim: a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, porque eles não tinham direito, eles eram usurpadores, e tudo que a gente constrói e conquista sem a bênção de Deus, mais tarde será perdido, e isso vai para onde nunca deveria ter saído. Volta para quem de direito, volta para quem de direito. Eu aprendo isso aqui, volta para quem de direito. Jesus tinha o direito de usufruir da sua divindade, de manifestar a sua divindade enquanto homem aqui nesta terra, mas Paulo diz que Jesus não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele não teve como usurpação usar de um direito que ele entendeu que era indevido, porque ele veio para morrer e consumar a salvação como homem. Sendo Deus, ele não o teve como usurpação o ser igual a Deus, coisa que ele devia se aferrar, devia se apegar, mas ele esvaziou-se, teoria da kenose, do auto-esvaziamento de Jesus, e como homem, como servo, foi obediente até a morte e morte de Cristo. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e no céu, no céu, na terra e debaixo da terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, vamos orar. Deixa eu te lembrar rapidinho, pastor, por gentileza, antes da oração, me lembra aqui rapidinho quais são as atitudes que, quando nós nos sentimos poderosamente socorridos, auxiliados por Deus, nós devemos manifestar. A primeira delas, quando nos sentimos poderosamente ajudados por Deus, eu preciso voltar e manifestar uma profunda gratidão. Eu volto como leproso, 10 leprosos curados, um voltou. Eu sou esse que volto, eu sou esse que não esqueço, eu sou esse que não vejo que era obrigação dele me socorrer, eu sou esse que volto e agradeço. Obrigado a todos que me socorreram, obrigado a todos que oraram por mim, obrigado a todos que estenderam a mão, obrigado a todos que se preocuparam, obrigado, que Deus continue abençoando e dê a cada um de vocês 100 vezes mais. Segundo, quando eu me sinto poderosamente ajudado por Deus, o meu voto de servi-lo com exclusividade precisa ser renovado. Nessa noite, último Tadel, eu renovo o meu voto. Senhor, eu renovo o meu voto, a minha aliança, que procurarei em 2021 te servir com muito mais intensidade. Amém, Murilo? Você faz esse voto também? Fazemos juntos aqui nessa noite? Glória a Deus, Murilo também está renovando o voto dele, de servir ao Senhor com muito mais entusiasmo, com muito mais vibração. Eu espero que juntos nessa noite, eu e você, junto aqui com o Murilo, estejamos renovando esse voto. Terceiro, quando eu me sinto poderosamente auxiliado por Deus, eu preciso tirar alguma coisa preciosa, quando Samuel vai no rebanho, pega aquele animalzinho desmamado, ele pega algo precioso. Aquele animalzinho para a mamãezinha dele era precioso. Ele pega algo precioso, entrega para Deus, e nesse momento de entrega, Deus faz chover um grande estrondo do céu, um barulho ensurdecedor, deixa todo aquele povo em pânico. E antes disso, sabe o que acontece? Os israelitas vão lá, se reúnem para oração e tiram água e oferecem ao Senhor. Qual o valor da água para Jesus? Qual o valor da água para nós? Quanto custa um copo d'água no deserto? Quanto custa um copo de água no deserto? O que mais uma pessoa precisa quando está atravessando o deserto?
Nessa noite, antes de orar, Deus falou no meu coração para ministrar uma palavra para quem está aí do outro lado, se sentindo no deserto. Tem pessoas que estão em casa há muitos meses. Tem pessoas que não saem há muitos meses e pode ser que elas estejam se sentindo no deserto. Quero dizer para você nessa noite que Deus permite muitas vezes passarmos pelo deserto porque Ele tem ensinos e coisas grandiosas para fazer através de nós, que a gente precisa passar pelo deserto para aprender isso, para aqui na frente, depois do deserto, Ele nos usar com poder e glória. Quando nos sentimos poderosamente auxiliados por Deus, nós devemos reconhecer que nenhum outro estilo de vida, exceto uma consagração total, faz bem aos olhos de Deus. Faz bem aos olhos de Deus. E em último lugar, quando nos sentimos poderosamente ajudados por Deus, mais do que criar algo para eu não esquecer dessa ajuda, desse tempo de socorro, eu preciso estabelecer um altar de honra ao Senhor no meu coração. Vamos juntos? Você pode ficar de pé aí na sua casa para a gente orar? Vamos terminar o Tadel. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa terça-feira, obrigado por esse último dia de Tadel do ano 2020. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor receba a nossa gratidão profunda, que o Senhor receba a nossa renovação dos nossos votos de consagração, que o Senhor nessa noite receba em nome de Jesus o nosso coração, onde nós queremos estabelecer um altar diário, contínuo, e pedimos que o Senhor nessa noite seja exaltado, engrandecido por todos nós, Pai, através desse Tadel. E pedimos que o Senhor levante cada líder, que o Senhor levante cada anfitrião, que o Senhor levante cada pessoa, para que agora online, por um tempo ainda não presencial, nós possamos fazer nossas células, possamos alcançar vidas, nós possamos trabalhar e termos um ano de 2021 intenso na Tua obra, servindo o Senhor com intensidade, sendo firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho na Tua obra não é vão, Senhor, não é em vão. E te pedimos que o Senhor nos aceite e continue a nos livrar, como o Senhor livrou a partir daquele tempo de quebrantamento. Houve paz, houve um tempo de paz, de renovo, de tranquilidade, que o Senhor possa também nos dar, Pai, nesse período agora, um tempo de paz, e venha dissipar esse vírus, Pai, venha dissipar essa praga, essa peste, e venha mandar a conta, Senhor, manda a conta para os culpados, que a conta chegue para o país, para a nação e para os responsáveis por todo esse caos, Pai, todo esse caos. Nós te pedimos isso. Obrigado pelo ano 2020. Abençoa o culto agora no dia 31, depois de amanhã, o culto dia 31, a virada, que o Senhor possa abençoar aqui neste lugar, e as orações que nós fizermos subam como incenso, como nesta noite a minha oração, a nossa oração deste Tadel esteja subindo como incenso, e que a gente se comprometa no ano de 2021 a sermos mais responsáveis e comprometidos com o nosso treinamento avançado de líderes. Muito obrigado. Eu agradeço por Murilo, por sua vida, pela equipe da mídia, Som na Igreja, toda a equipe ministerial. Eu agradeço pela vida dele, pelo comprometimento, pela forma que ele tem sido intenso no trabalho nesse período agora de levar os cultos, contribuindo para que toda a programação da igreja chegue aos lares de tantas pessoas em nossa cidade, região, nosso estado, no Brasil e até fora do Brasil. Muito obrigado, que a primeira igreja cresça, nós possamos crescer muito e sermos instrumentos para estender o teu reino nesse período que a gente está como representante da tua igreja. Muito obrigado. Eu termino esse Tadel profundamente agradecido, e eu oro humildemente no nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz, um grande abraço e até 2021, em nome de Jesus. Deus abençoe.